A paz do Senhor Jesus, amém? Sou o irmão Elias, do canal Deus da Bíblia. Quero trazer a vocês mais uma palavra, uma mensagem da Bíblia. E o nosso intento, o nosso conselho é sempre este: conheça a Bíblia Sagrada. Amém, amados? Você pode ler a Bíblia, isto é muito importante, mas estudá-la é melhor ainda, amém? Quando você lê, você está conhecendo as letras e as escrituras, mas quando você estuda, você está conhecendo a vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, que todas as bênçãos do céu venham ser derramadas sobre a vossa vida. E o nosso conselho é: leia a Bíblia, conheça a Bíblia, estude a Bíblia, porque nela está a revelação de Deus, nela contém as instruções de Deus para a minha vida e para a tua vida, para que tenhamos uma vida santificada e preparada para estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Como eu já havia sempre falado, a Bíblia, ela contém 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. A Bíblia, ela tem 2 testamentos. O Primeiro Testamento, conhecido como Antigo Testamento, e o Segundo Testamento, conhecido como Novo Testamento, aonde estão registrados a história da Igreja do Novo Testamento. No Antigo Testamento temos a história da Igreja registrada no Antigo Testamento. Glória a Deus, nós sabemos que Deus chamou Abraão e através de Abraão Deus revelou que iria levar a sua bênção para todas as nações. Todas as nações seriam abençoadas pelo descendente de Abraão. Então podemos ver que o Evangelho, pela primeira vez, foi anunciado a Abraão. Por isso Abraão é chamado de o pai da fé, o pai da nossa fé. Glória a Deus. Então, meus amados, é por isso que é muito importante você ler e você estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é muito importante, porque nós precisamos conhecer a vontade de Deus revelada na Bíblia Sagrada. Amém? Então, vamos para o estudo da Palavra de Deus. O assunto que vamos estudar é sobre, como eu já falei antes, sobre a Arca do Testemunho, a Arca da Aliança. Esse objeto que Deus mandou Moisés fazer, e ele era colocado no lugar santíssimo. O tabernáculo do Senhor era dividido em 2 partes. A primeira parte era onde o sacerdote entrava todo dia e ali ele ministrava. Ele colocava o azeite na menorá e todo dia, ou seja, e no fim da semana, ele trocava os pães da preposição. Existia a menorá de um lado e a mesa da preposição do outro lado. E sobre esta mesa, o sacerdote colocava 12 fileiras de pão e em cima colocava incenso, ou do lado, representando o povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel estava apresentando a Deus, eles estavam apresentando ao Senhor o seu pão e as suas orações. Então ali estava a provisão e as orações do povo de Israel sendo consagrada ao Senhor. Então representava a provisão e as orações. O incenso representava as orações
e o pão, a provisão de Israel, que eles estavam consagrando ao Senhor. E do outro lado estava a menorá, que iluminava ali o lugar santo, aonde o sacerdote entrava e ministrava as coisas de Deus. Agora, no segundo compartimento do tabernáculo estava o lugar santíssimo, chamado Santo dos Santos. Neste lugar estava a Arca do Concerto. Neste lugar estava a Arca da Aliança. Era tipo de uma caixa retangular. A sua largura era a mesma da sua altura e o seu comprimento era o dobro da sua largura. E em cima tinha uma tampa, e essa tampa ela era feita toda de ouro, e ela tinha 2 querubins, um olhando para o outro. Com as suas asas estendidas, eles faziam sombra, eles cobriam a tampa da arca, que era chamada de propiciatório. Então, essa tampa era chamada de propiciatório. Ela tinha 2 querubins, um olhando para o outro e os seus olhos voltados para a arca. Então, ele estava de frente para o outro, mas com os olhos voltados para a arca. E dentro desta arca existia os 3 testemunhos que Deus deu a Moisés. As 2 tábuas com os 10 mandamentos, uma vasilha que continha o maná, e também a vara de Arão que havia florescido. Então, amado, todos esses 3 objetos, esses 3 testemunhos que estavam dentro da arca, representavam o quê? Primeiramente, quando Israel rejeitou a palavra de Deus. Quando Moisés desceu do monte, trazendo as 2 tábuas, os 10 mandamentos, ele encontrou o povo de Israel fazendo uma festa em orgia e adorando um bezerro de ouro. Foi então que as 2 tábuas foram quebradas, mas Deus deu outras tábuas. Deus mandou escrever novamente os mandamentos. Moisés então fez 2 tábuas e Deus escreveu novamente os 10 mandamentos. E Deus mandou guardar essas 2 tábuas que continham os 10 mandamentos como testemunho que o seu povo havia rejeitado os seus mandamentos. Colocou também uma vasilha contendo o maná. O maná que o povo de Israel também havia rejeitado, chamando o maná que Deus mandava todos os dias, de domingo a sexta-feira. Deus mandava o maná e o povo rejeitou o maná, chamando de coisa vil, de coisa detestável. Isso é uma afronta para um Deus amoroso, para um Deus que estava suprindo e dando a provisão, o alimento diário para o seu povo. Então Deus colocou como testemunho de que o seu povo havia rejeitado a sua provisão, o alimento diário que ele enviava todos os dias. Também o povo rejeitou a Arão. Deus havia escolhido Arão para que Arão fosse o intercessor, fosse o sacerdote do povo de Israel. Então, amados, e o povo de Israel também rejeitaram o sacerdócio de Arão. Rejeitaram Arão como seu intercessor. Eles quiseram dizer que não tinha sido Deus que havia escolhido Arão, mas tinha sido Moisés. Devido a Arão ser irmão de Moisés, então Moisés havia escolhido Arão. Então, como se ficou uma coisa de família. Mas nós sabendo, lendo as Escrituras, lendo o livro de Êxodo, quem escolheu Arão foi Deus. Quando Moisés saiu do Egito e Deus teve um encontro com Moisés, e Moisés disse que não sabia falar, Deus
já havia preparado Arão para estar auxiliando Moisés. Então, quem escolheu Arão tinha sido Deus. Eles não acreditaram nas palavras que Moisés havia falado, que Deus que havia escolhido Arão. Então, Deus mandou que cada tribo pegasse uma vara de amendoeira, cortada. Então, cada um tinha sua vara de amendoeira. Essas varas estavam mortas, porque haviam sido cortadas há muito tempo. Então, Deus mandou trazer cada vara. Mandou trazer essas varas e mandou colocar o nome de cada tribo na vara. Então, cada líder de cada tribo colocava o seu nome e o nome da sua tribo. E Arão colocou o nome dele e o nome da sua tribo, que era a tribo de Levi. E essas varas ficaram na tenda da congregação, na tenda do encontro, porque ainda não tinha um tabernáculo. E colocaram essas varas lá na tenda. Depois de alguns dias, Deus mandou Moisés tirar as varas. E quando Moisés tirou as 12 varas, a única vara que havia florescido tinha sido a vara de Arão. Então Deus mostrou milagrosamente, realizando um grande milagre, porque a vara de Arão não somente tinha folhas, ela também tinha flores e tinha frutos. As 11 varas estavam secas como era, mas a única vara que floresceu, que deu folha, que deu fruto e deu amêndoas, foi a vara de Arão. E Deus fez esse grande milagre para mostrar ao povo de Israel que ele, o Senhor, é quem havia escolhido Arão. Mas eles haviam rejeitado aquele que Deus escolheu. Então Deus mandou que Moisés colocasse esta vara que floresceu dentro da arca, como testemunho que eles haviam rejeitado o ungido de Deus. Rejeitaram os 10 mandamentos, rejeitaram o maná, a provisão de Deus, e rejeitaram o ungido de Deus. Por isso, meu amado, que aquela tampa era chamada de propiciatório, a tampa que tampava, que cobria os 3 testemunhos dentro da arca, era chamada de propiciatório. E os querubins olhavam para o que estava dentro daquela arca. Estavam os 3 testemunhos, ou seja, os elementos que representavam aquilo que Israel havia rejeitado. Então ali estavam os 3 testemunhos da rejeição de Israel. Por isso que essa tampa, ela tinha 2 querubins e eles olhavam para o que estava dentro da arca. Este era o testemunho, a prova de que eles haviam rejeitado, a palavra de Deus, rejeitado o maná de Deus e rejeitado o ungido de Deus. Rejeitaram a palavra, rejeitaram a provisão de Deus e rejeitaram o ungido de Deus. Por isso, esses foram os 3 maiores pecados de Israel. E aquele pecado estava diante de Deus. E para que Deus descesse e manifestasse a sua presença no meio do povo de Israel, amado, esses pecados tinham que ser cobertos. Para que Deus descesse e habitasse no meio de Israel, para que Deus estivesse presente no meio de Israel, essas 3 provas do pecado de Israel tinha que ser coberto. Tinha que ser coberto. E como se fazia isso? Fazia-se o sacrifício anual. 2 bodes era consagrado a Deus. Um era morto e o seu sangue era derramado sobre o propiciatório. E o sacerdote fazia isso uma vez por ano.
Uma vez por ano ele entrava no Santo do Santo, no lugar santíssimo, onde estava a arca, onde estava o propiciatório, e ali ele pingava o sangue do bode que havia sido morto. Ele, com o dedo, ele aspergia 7 vezes sobre o propiciatório para cobrir, para expiar os pecados de Israel. Para que Deus então manifestasse a sua presença e abençoasse o seu povo. Então a arca tinha esse simbolismo. Era o trono da graça de Deus. Era o lugar onde Deus realizava a expiação pelo povo de Israel. E esta arca, amado, ela era o símbolo da santidade e da presença de Deus. Tanto é que, quando o sacerdote entrava, ele tinha que primeiro acender o incensário. Colocava o incenso no incensário, ele pegava brasas do altar do sacrifício, as brasas onde tinha sido queimada a oferta de sacrifício. Ele pegava essas brasas lá do altar do sacrifício, onde tinha sido oferecido a oferta queimada. Ele pegava essas brasas, colocava no incensário e colocava o incenso sobre essas brasas do altar. E ali o incenso, a fumaça do incenso se espalhava, e essa fumaça, ela cobria o propiciatório. O incensário ficava dentro do lugar santo. E essa fumaça, ela cobria o propiciatório. Assim, Arão não podia ver os querubins. Ele não via nitidamente o propiciatório, porque o propiciatório estava coberto com o incenso, com a fumaça do incenso. Ele apenas via o vulto dentro daquela fumaça do incenso. E Deus mandou fazer isso para que ele não morresse. Porque, irmãos, era algo muito sagrado, era algo muito santo. Então, ele nem podia ver. Deus estava ensinando que o homem, sendo um pecador, ele não podia ficar diante da santidade de Deus. Por causa do pecado, amado, o ser humano não pode ficar diante daquele que é santíssimo. Senão a própria santidade de Deus consumiria o homem. Por isso Deus estava ensinando, né, nessa cerimônia, nesse ritual que era realizado ali dentro do lugar santíssimo, quando a fumaça do incenso cobria o propiciatório. E Arão, ele não via o propiciatório nitidamente, ele via só o vulto, ele via só a parte da arca embaixo. Ele só via a parte de baixo, mas o propiciatório ele não enxergava. Por quê? Porque estava coberto com a fumaça do incenso. Ele só via a sombra através da fumaça do incenso. Deus estava querendo falar com isso, que ele não estava preparado para ver a santidade de Deus. E dentro daquele incenso, Deus manifestava a sua glória. Uma luz brilhava ali dentro, indicando a Arão que Deus havia aceitado aquela expiação e que Deus havia perdoado os pecados de Israel. Então vemos, irmãos, como a arca era sagrada, era santa, e como Arão deveria reverenciar este objeto sagrado. Ninguém podia ver, pode ver que nem Arão podia ver o propiciatório. Ele via a arca, a parte de baixo, mas não podia ver o propiciatório. Porque se isso acontecesse, está dito aqui na palavra do Senhor, que ele morreria. Eu vou ler para vocês aqui, no texto de Levítico, versículo 16.